Fala galera, tudo bom? Prazer, é muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. Prazer, meu nome é André, para quem não me conhece, sou professor de História Geral aqui do PVC, né, ou do Pré-Vestibular Comunitário São José. E hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo que a gente já vem trabalhando ao longo dessa crise, dessa pandemia, tá bom? Além disso, eu queria deixar um pedido a vocês, né? Esse vídeo, além de ser feito em live, ele vai ser salvo no Instagram e ele vai estar no meu canal no YouTube. Então, se você puder ir lá, se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, isso já vai dar uma ajuda bem maneira, bem legal, aonde a gente vai poder divulgar mais o conhecimento que a gente está propondo aqui para todo mundo, tá bom? Enquanto isso, eu vou só acertar umas coisinhas aqui que eu preciso colocar na live, mas já eu começo o conteúdo. Fixar o comentário. Show. É isso aí, tá? Pra gente já ir só fazendo uma releitura do que a gente já vem, uma leitura, né, do que a gente já vem trabalhando nesses últimos meses, pra gente não perder o foco um pouquinho. A gente precisa lembrar que nas últimas aulas a gente chegou a ver, né, o processo revolucionário francês e como esse processo ele vai acontecer na França e como ele vai influenciar de certa forma a nossa vida cotidiana, a nossa vida no modo geral, tá? Então é importante a gente destacar que, apesar de tudo que vem acontecendo ao longo do século XIX, a gente vai perceber que século XVIII, perdão, tudo que está acontecendo no século XVIII ele vai ser uma certa influência da Revolução Francesa. E se você lembrar, a gente falou, né, na última aula sobre a era das consolidações, ou o período que a gente vai chamar também de diretório. Tá? É o período revolucionário francês, né, onde os girondinos estão no poder e eles percebem cada vez mais que eles precisam de alguém ou de uma figura que legitime a sua autoridade, que legitime os valores da burguesia e principalmente tenha um carisma com a população, não apenas da população pobre, mas também da população com renda, né? Enfim, isso é um pouco do contexto que a gente vai ver ao longo do período que Napoleão ele vai estar dominando a França. Se vocês lembrarem bem, eu falei com vocês que a gente vai ter ali a ideia do golpe do 18 de Brumário, mas isso eu vou explicar um pouquinho melhor depois. Para vocês relembrarem um pouquinho, a gente precisa entender o que culmina nessa era napoleônica, ou o que a gente chama de período napoleônico. Ele vai ter alguns antecedentes. O que é o antecedente? É aquilo que acontece anteriormente a alguma coisa. Tá? Então a gente vai perceber que o período napoleônico ele vai ser antecedido por três principais contextos históricos importantíssimos para a sua prova. Não apenas do vestibular, mas também das provas militares e principalmente para a sua vida. Tá? Antecedente a isso, a gente vai perceber o absolutismo monárquico, né? A gente vai perceber essa noção do absolutismo, né, onde tem um poder mais centralizado, onde você tem um Estado sendo governado por um poder que é um poder fora do religioso, mas também é um contexto político. Então você vai ver o rei cada vez mais sendo uma figura que ele vai centrar ali os poderes sociais, políticos, mas também o poder religioso. Então essa é uma noção um pouco mais ampla desse absolutismo. Além disso, você vai ter um contexto de iluminismo, onde você vai ter a ascensão das ideias do iluminismo, do racionalismo,
das ideias cada vez mais centradas na ciência, cada vez mais pautadas pela filosofia. Então a gente vai perceber essa noção sendo muito jogada ali nesse contexto anterior, ou nesse contexto que está imbuído do século XVIII, também conhecido como século das luzes. Um ponto importante que esse iluminismo vai gerar é a Revolução Francesa, que a gente vem explicando nas últimas aulas. Então é interessante você perceber essa discussão. Um contexto interessante. A gente vai lembrar o seguinte, se você lembrar as aulas de Revolução Francesa, você vai perceber que a França ela nunca passou por um período de paz, né? Você não tinha uma certa estabilidade. Então a gente vai perceber que ao longo dos anos da Revolução, desde 1789 a 1799, você não tem um controle, ou melhor, uma estabilidade do que está acontecendo na França. Então você tem cada vez mais uma instabilidade política, né? Você percebe que os grupos, tanto de um lado quanto de outro, não conseguem atender as demandas dessa população, o que vai gerar também uma insatisfação popular. André, por que essa insatisfação popular acontece? Lembra o seguinte, quem está no governo são os girondinos. E esses girondinos são cada vez mais o quê? Voltados para os seus próprios interesses, para os seus próprios interesses econômicos. Então eles vão priorizar a si mesmo do que a própria população. Então a gente vai perceber que eles não conseguem agradar a população, e Napoleão ele consegue agregar isso. Por quê? Porque Napoleão ele vai ser um grande general, né? Aos 24 anos, como a gente disse na última aula, aos 24 anos Napoleão já era um grande general, ele já tinha um certo carisma entre a população, ele conseguiu derrotar a segunda coligação, se eu não me engano, minha memória não está muito bem sobre isso, e a gente consegue perceber cada vez mais Napoleão ele sendo um destaque muito forte politicamente. Então Napoleão ele vai ganhar um destaque. Deixa eu só beber um pouco d'água. E a partir disso, né, a gente vai lembrar o seguinte, quando Napoleão ele volta dessa vitória, né, ele vai fechar a Assembleia. O que culmina nessa fechada da Assembleia? A gente precisa entender, né, que todo fechamento de uma Assembleia, fechamento de um Congresso, ele é necessariamente um sinal, ele é um ponto de partida para o que a gente vai colocar como golpe, né? Como assim, André? Uma ditadura ou um governo mais autoritário, a primeira coisa que ele faz é ir lá no órgão ou ir no poder que pode ferir a sua integridade ou sua legitimidade enquanto ator político. Então, Napoleão ele vai fechar a Assembleia. E o que é a Assembleia nesse momento? A Assembleia é exatamente o local onde você tem a formação das leis da França. Então, você acaba percebendo que Napoleão ele não vai fechar também sozinho. Então você precisa entender o seguinte, por mais que Napoleão ele feche o Congresso, ou ele feche a Assembleia, ele vai ter um apoio popular, ele vai ter alguém apoiando ele para fazer isso. Então ele vai fechar a Assembleia, ele vai se colocar no poder, com o apoio de quem, gente? Obviamente da burguesia, o apoio do exército, e ele vai ter apoio político, ele vai ter gente por trás dele que o apoia. E isso a gente vai acabar colocando como o golpe do 18 de Brumário, que vai acontecer no dia 9 de novembro de 1899, né, onde você tem a chegada de Napoleão ao poder da França, e aí, consequentemente, o período mais próspero da França nesse momento, mas a gente vai dar um pouquinho disso lá na frente, tá? Gente, eu estou tentando correr porque hoje minha internet não está tão boa, então eu estou tentando aproveitar todo o tempo possível que eu ainda tenho, tá? Eu não sei quanto tempo eu vou ter 100% de internet, mas enfim, é isso, né? O que isso diz pra gente? O que é o golpe do 18 de Brumário, então? Ele é a ascensão de Napoleão enquanto líder político, mas ele é
o símbolo e o marco do fim dessa revolução. Alguém que está subindo para representar essa burguesia. Ela está ali para representar os valores políticos, os valores sociais, os valores morais que essa burguesia está nutrindo desde o início dessa revolução. Então, o golpe do 18 de Brumário vai representar o quê? O fim da Revolução Francesa. Alguns autores vão trabalhar essa noção como uma continuidade, ou o período napoleônico como uma continuidade dessa revolução, mas para outros autores ele vai trabalhar mesmo a noção de fim dessa Revolução Francesa. Eu prefiro colocar como fim dessa revolução porque ele tem umas discrepâncias desse processo. Mas enfim, é um posicionamento meu. E aí, com isso, a gente vai começar o período do governo napoleônico, que se chama consulado. O consulado ele vai ocorrer de 1799 a 1804. André, o que seria esse consulado? Simples, né? Simples não, né? Mas o consulado seria a forma em que os representantes franceses, ou melhor, que os franceses daquele momento encontraram de fazer com que o governo fosse, de certa forma, mais bem dividido e um pouco menos autoritário, tá? Eles vão escolher 3 cônsules, ou seja, 3 indivíduos que vão ser, como se a gente coloca, ministros, né? Vamos colocar nesse sentido. São 3 indivíduos que têm poder de decisão, eles têm poder de veto, eles têm poder de atuação, principalmente no campo executivo, e eles vão definir 3. Né? E você vai ter um cônsul, que vai ser o cônsul principal, né? E nesse momento a gente vai pensar o seguinte: o primeiro cônsul, que é o cargo que Napoleão vai ocupar, ele vai ser ocupado porque ele tem um certo carisma com a população e ele vai poder fazer certas coisas que de repente os outros 2 cônsules também não conseguiriam. Então a gente vai acabar percebendo, de certa forma, que o período iniciado ali com Napoleão, que é o período do consulado, é um período onde Napoleão ele vai mostrar cada vez mais ambição. Então a gente precisa lembrar o seguinte, para entender esse momento, a gente vai entender que com o fim da Revolução Francesa, instaurado ali no golpe do 18 de Brumário, ele vai acabar instaurando um outro regime político, que é o consulado, onde você vai ter 3 representantes da burguesia, obviamente, onde um desses indivíduos vai ter um poder maior de decisão, porém ambos têm decisão, eles podem decidir alguma coisa, mas a palavra final quem dá é o do primeiro cônsul, e que nesse momento vai ser colocado o Napoleão, tá bom? Até aí tudo bem? Com a entrada desse consulado, nesse período do consulado, a gente vai ter a instauração de uma nova Constituição. Ou seja, é a partir da chegada de Napoleão, né, que você vai ter uma Constituição nova. Mas André, essa Constituição, ela acaba com tudo o que foi feito lá na Revolução Francesa? Não. Ela, de fato, ela consolida essas conquistas. E aí a gente acaba percebendo que apesar de Napoleão ele ser uma ruptura propriamente, ele também é um processo de continuidade desse momento. Então, ele vai continuar os processos, ele vai continuar com os ideais da burguesia e, principalmente, ele vai manter certas coisas das constituições anteriores. Beleza? Show? Só que a gente precisa entender, né, que Napoleão, ele vai, nessa Constituição, fazer com que o poder dele seja mais centralizado, dando a ele um caráter mais ditatorial, ao governo. Então, pensa o seguinte: Napoleão, ele vai chegar ali, né? Ele é um grande general, sempre mandou em tudo, e dividir poder para um militar é um pouco problemático, principalmente se você estiver numa cadeia de comando, numa cadeia de hierarquia, né? Ele era general, ele mandava. Então ele não está acostumado a ter que pedir autorização para fazer tal coisa. Então Napoleão ele tem uma certa ambição, ele tem um certo
que é de autoritarismo, de força política, e ele quer cada vez mais o poder mais centralizado. Ele quer se destacar, ele quer ser a última bolacha do pacote, ele quer ser a última Coca-Cola do deserto, né? Então Napoleão ele vai centralizar cada vez mais o seu poder. Show? E ele vai ter um caráter bem mais ditatorial do que normalmente a gente encontra. E para a gente destacar um pouquinho nesse momento do consulado, ele vai ter várias medidas importantes e que são interessantes para a gente entender esse momento do consulado e que vai dar um destaque para o governo de Napoleão na França, que são a fundação do Banco da França. André, o que é o Banco da França? É nesse momento, se você lembrar das aulas de Revolução Francesa, vocês vão lembrar que a gente passa ali no período francês uma enorme crise econômica, onde você não consegue solução nem dos girondinos, nem dos jacobinos, nem de sei lá quem que fosse governar, você não estava conseguindo resolver o problema. E Napoleão ele chega e fala o seguinte: espera aí, a gente está com problema financeiro, a gente precisa sanar isso aqui. Vamos desestatizar tudo? Não. Era o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma nova moeda, tá? A gente vai criar agora o franco. Por quê? Porque eu quero que se chame franco, relembrando as origens da França, e eu quero que vocês criem, a partir de hoje, um banco, onde esse banco ele vai ser responsável pelo recebimento da moeda, onde ele vai fazer esses empréstimos, onde ele vai fazer certas coisas, e ele vai favorecer o comércio industrial francês, né? Então você acaba percebendo que o banco francês, né, e essa política econômica do Napoleão, ele vai reerguer economicamente, politicamente e na questão de guerra francesa. Porque lembra o seguinte, guerra depende de dinheiro. Então quanto mais dinheiro eu tenho, mais soldados eu posso conquistar, mais soldados eu posso ter. Então a gente acaba percebendo que a fundação do Banco da França, ele vai dar uma certa estabilidade política à França, uma estabilidade econômica que a gente não acaba tendo durante a Revolução, e o que acaba culminando numa revolução que não consegue resolver os problemas internos, né? Se você tem uma crise econômica que você não consegue resolver, cada vez mais as problemáticas sociais e enfim da população, você acaba não conseguindo resolver, entende? Então é essa noção que o Napoleão ele faz quando tenta fazer isso. Outro ponto importante, e aí eu quero que você grave isso, é a reforma educacional, né? A gente vai ter ali no período francês uma reforma da educação francesa que vai de encontro à ótica iluminista, à ótica racionalista e cada vez mais uma ótica afastada dessa religião. Então a gente acaba percebendo que essa reforma educacional vai ser importantíssima para a gente construir o ideal de pensamento francês e de educação e de construção de uma burguesia que está ascendendo, né? Os ideais e valores transmitidos por essa burguesia vão ser transmitidos pela escola. É o que o tio Durkheim, o Durkheim fala sobre isso, né? Que a partir do século XVIII, XIX, você tem um novo modelo trabalhando na formação de costumes, na formação de tradições e costumes, que é a escola. A escola tem esse papel, e cada vez mais afastado do ideário religioso, tá? A ideia de educar, né? Enfim, isso é um conceito interessante. Você tem essa reforma educacional, e a partir disso, a gente tem a elaboração do Código Civil do Clero, do Código Civil Napoleônico. O que é o Código Civil Napoleônico? Seria como Napoleão ele vai transmitir os valores dessa revolução para a população. Então o Código Civil Napoleônico vai dizer, por exemplo, que você tem direito a uma propriedade privada. Ele vai garantir o seu direito à propriedade privada e, enfim, né, isso é importante para a burguesia. Você vai ter lá a garantia de direitos, né? Você vai consolidar com isso, né? Se você
afirma ou você consegue proteger o direito à propriedade privada da burguesia ou do indivíduo, você está produzindo uma consolidação dos ideais da Revolução Francesa e principalmente o seguinte, né? Uma das críticas a esse Código Civil Napoleônico é que ele vai inibir o direito às greves, e ele vai instaurar a censura, e você vai ter a noção de que o Estado, o patrão, ele não vai precisar pagar os salários. Então, você acaba percebendo um pouco dessa controvérsia ou dessa contraditoriedade dentro do período napoleônico. Show? Tranquilo? A gente vai ter, nesse momento, um acordo entre Napoleão e a Igreja Católica, porque lembra o seguinte, lembra que a Revolução Francesa está tentando se afastar cada vez mais da ideia religiosa, do calendário, enfim, é com Napoleão que essa igreja ela acaba conversando um pouco mais. E pensa o seguinte, Napoleão ele já estava com uma ambição, ele já estava pretendendo alguma coisa, porque lembra o seguinte, só quem pode instaurar um rei ou um imperador, ou pode legitimar o poder desse imperador, ou melhor, legitimar que esse indivíduo seja coroado, é a igreja. Então Napoleão está dando uma noção bem clara do que ele está querendo. Olha, vamos fazer um acordo, a gente tem um acordo de paz, a França passa a ser católica, e principalmente num contexto do século XIX, início do século XIX, onde as igrejas protestantes estão num processo de missionamento, de serem missionários. Então você acaba percebendo ali que Napoleão ele está dando um ponto, olha, a partir de hoje burguês, a burguesia francesa ou a França como um todo segue o catolicismo. Então esse acordo em 1803 com a Igreja Católica vai aproximar e estreitar os laços dessa França com o catolicismo. O que nunca foi tão separado. Se você parar para pensar, toda a trajetória histórica ou toda a trajetória da história da França, você vai perceber essa aproximação, principalmente lá com Carlos Magno, lá na Idade Média, com o Império Merovingio, ou Carolíngio, agora a minha memória não vai lembrar, acho que é Carolíngio, e você vai acabar percebendo essa noção, dessa aproximação muito intensa dos franceses, dos francos, né, dos franceses com a Igreja Católica. Além disso, você vai ter o acordo de paz entre a Inglaterra e a França, e o acordo de paz entre entre a França e a Áustria. A Inglaterra ele acaba entrando num acordo você acaba evitando esses ataques, esses conflitos, né? Porque pensa o seguinte, desde a primeira coligação até a sexta coligação, até a segunda, terceira, a Inglaterra está participando, ela não quer que a França se torne politicamente uma Inglaterra, né? Economicamente uma Inglaterra, ela não quer que aconteça o que aconteceu com ela. Então ela acaba entrando em conflitos, eles acabam entrando nesse conflito, ele tenta um acordo de paz, né? Em 1803, por ali, 1802. Eles acabam entrando no acordo. E aí, a partir disso, a França não deveria atacar os ingleses e nem os ingleses atacar os franceses. Show? A gente vai ter na guerra de Austerlitz, se eu não me engano, Austerlitz não, é uma guerra que eu coloquei na última aula, eu não vou lembrar o nome agora, minha memória deu um branco aqui, mas é uma guerra entre a Áustria e a França, onde Napoleão ele participa, onde a França ela acaba sendo vitoriosa sobre a Áustria, e a partir disso a Áustria faz uma cessão da parte da margem esquerda do rio Remo, não vou lembrar o nome do tratado também, mas a gente percebe que a partir dali, né, a França ela ganha muita força com a Áustria e fala o seguinte, olha, peraí, vamos fazer um acordo de paz, principalmente porque não tem como manter essa guerra dessa forma, e a partir disso a França ela começa a acalmar as situações que estão um pouco ao seu redor, tá? Mas sempre num tempo de calmaria, em algum momento a tempestade vem, tá? Mas isso é um momento um pouquinho mais para frente.
A gente vai ter, nesse momento, a partir desse momento de uma certa calmaria política, né, de guerra, a gente vai ter o plebiscito, né? Vai ter um plebiscito na França, aonde o Napoleão, sabendo do seu charme, sabendo do seu que a mais, né, no seu, né, status quo perante a população, ele vai fazer o seguinte: pera, a população me ama. Se a população me ama e eu quero poder, vamos sentar e vamos conversar. Vamos fazer um plebiscito, vamos ver se essa população me aceita como o cônsul vitalício. Né? O que é um cônsul vitalício? Seria o cônsul, né, o primeiro cônsul, né? Só que um cônsul que seria cônsul até sua morte. Então vamos ver se a população ela topa isso. Se topar, gente, eu estou feliz, vou ficar muito feliz. Então Napoleão, ele acaba percebendo que ele tinha mais poder de mobilização social do que ele meio que pensava no início. Então Napoleão, ele faz um plebiscito para se tornar cônsul vitalício. Ele consegue, né? O plebiscito torna ele vitorioso, de certa forma. E em 2 de dezembro de 1804, o titio Napoleão vai se autoproclamar imperador e transformar a França em império, coroando-se na Catedral de Notre-Dame. Gente, se você lembrar nesse momento, né, a Catedral de Notre-Dame, que acabou sendo acometida por uma tragédia, um incêndio, né, no ano passado, onde o Brasil doou dinheiro para a reconstrução da Notre-Dame e sequer pensou em doar na reconstrução do Museu Nacional do Rio, né, que ficava ali na Quinta da Boa Vista. A igreja de Notre-Dame era um símbolo francês e católico da representação de quem? Do rei. Né? A catedral ela foi ali, segundo a tradição francesa, Carlos Magno foi batizado na igreja de Notre-Dame, né, no século XII. Não, perdão. Você tem ali toda uma mística com relação a igreja de Notre-Dame, né? Tem um livro aqui, em algum lugar aqui, que é o Deus na Idade Média, que mostra elementos da divindade, né? Estátuas, enfim, que mostram partes dessa catedral que era maravilhosamente linda. E aí a gente precisa entender o seguinte: por que ele vai ser coroado na igreja de Notre-Dame? Por quê? Porque todo rei ele só pode ser legitimado, né? Se você lembrar lá a ideia do absolutismo, todo rei só pode ser legitimado pela igreja. Se a igreja não for lá e chancelar esse cara como rei, ou se colocar a coroazinha na cabeça dele e digo eu vos abençoo, esse cara não é rei. Entende? Então, no dia 2 de dezembro de 1804, com a cerimônia sendo feita, imagina Notre-Dame, né? Imagina Notre-Dame, toda bem ornamentada, com a decoração linda. Eu sei lá que tipo de rosa tava, se tinha rosa, se não tinha, se era lípio, se não era. Mas imagina toda essa parafernália dentro da igreja de Notre-Dame, com o Papa, tá? O Papa agora eu não vou lembrar o nome. Mas enfim, o Papa ele vai estar lá para fazer a coroação de Napoleão enquanto rei, porque, lembra, você tinha um acordo de paz com a igreja, então, em tese, a França estava, de certa forma, conversando com o catolicismo, ou era católica. Então, o Papa vai até a França para colocar a coroa no Napoleão, tá? E aí Napoleão, ele tá andando, imagina Napoleão entrando, né, fazendo toda aquela cerimônia, segurando, quem viu a Frozen é exatamente aquela noção, um círculo de ouro na mão e esqueci o nome agora, eu esqueci realmente eu esqueci. E é um troço que ela segura na sua mão direita, segurando, e aí representando o poder, né, o cetro, parte do cetro, e um globo de ouro, né, uma coisa redonda de ouro, onde ela vai lá fazer toda a cerimônia. Ele, perante o Papa, ele se ajoelha, e ao se ajoelhar, né, antes
do Papa pegar a coroa para colocar na cabeça, o Napoleão virou e disse: pegadinha do malandro. Pegou a coroa e se auto-coroou. Muita gente vai trabalhar essa noção, né? E aí eu quero que você entenda isso, que quando Napoleão ele pega a coroa e se auto-proclama imperador, ele está dizendo para todo mundo, né? E aí a gente olhar a tradição como um todo, ele está dizendo tanto para a Igreja Católica quanto para a sociedade que ele está vivendo, que olha, eu sou tão importante, eu sou tão bom, eu sou tão cheio de mim, né, que eu não preciso da igreja. Eu, pelo meu mérito, Napoleão, sou imperador da França. É um recado que o Napoleão está querendo dar à igreja, dizendo o seguinte: olha, eu não preciso de você para dizer se eu sou imperador ou não, para dizer que eu sou rei ou não. Então, a gente acaba percebendo um pouco, nesse momento, um afastamento da Igreja Católica, obviamente, né? Imagina, a igreja ela vai sofrer um apagão ali. Gente, o que está acontecendo? Eles não vão entender o que está acontecendo. O Napoleão inteligentíssimo ao fazer isso, ele está dizendo o seguinte: eu não preciso da sua aprovação. Então é essa noção que Napoleão está mostrando quando ele pega a coroa, de ser: olha, eu sou autossuficiente, eu por mim mesmo sou o imperador, eu tenho mérito nisso, né? Não que a ideia de meritocracia exista, pelo amor de Deus, mas enfim, isso é uma outra discussão. E a partir de 1804 a gente tem, de 1804 a 1814, um novo momento na França, né? Você sai do consulado e entra no império, né? E Napoleão ele acaba se tornando o imperador desse momento, tá? Com Napoleão imperador, né, a gente tem um probleminha, né? Se você lembrar que você tinha um acordo de paz entre a França e a Inglaterra, no período do império a gente vai ter um problema. Por quê? Porque a França, ela tá ali se fortalecendo economicamente, óbvio, você tem a fundação lá do Banco da França, a empréstimos, enfim, o comércio está crescendo. Mas você precisa lembrar o seguinte: o exército francês também está crescendo e é muito bom. O exército de terra francês é um dos melhores da época. Então a gente acaba percebendo, né, que a França ela vai se jogar numa expansão territorial, e essa expansão territorial vai incomodar. Por que vai incomodar? Porque pensa o seguinte: a França está conquistando outros territórios, então alguém está perdendo o mercado consumidor. Quem está perdendo o mercado consumidor? A Inglaterra. Por quê? Porque se a França ela está dominando outras regiões, obviamente, né, partindo do pressuposto do liberalismo lá do Adam Smith, né, a concorrência vai ser problema. Então a França só vai permitir vender nessas regiões dominadas por quem? Pelos franceses. E aí isso vai prejudicar os negócios da Inglaterra. E a Inglaterra não vai ficar feliz. Isso vai mostrar que a França ela acaba incomodando, e a partir disso você vai ter um rompimento, né? Olha, você não pode crescer muito, diz a Inglaterra, você não pode prejudicar os meus negócios, mesmo que você esteja crescendo, eu preciso vender. E a França diz: tu que lute, você que lute. Bom, eu vou continuar na minha expansão, eu vou continuar a vender, e você que se exploda. Enfim, né? Só que Napoleão ele precisava entender, né, que a França está começando uma revolução industrial, ou melhor, ele está começando uma inovação tecnológica ou industrial naquele momento. Então os produtos franceses com relação aos produtos feitos pela Inglaterra no século XIX são muito inferiores aos produtos ingleses, né? Você tem um certo nível de produção maior, você tem uma demanda maior e você tem uma qualidade maior no produto. Então essa França acaba se sentindo um pouco incomodada. A França acaba se sentindo incomodada, e Napoleão, na sua lógica de ambição, ele vai fazer uma coisa louca, que é a Batalha de Trafalgar, não sei falar essa palavra, enfim, é uma palavra inglesa, né? Em 1805, aonde o Napoleão ele vai tentar invadir a Inglaterra. Só que lembre,
a Inglaterra, desde o século XVII, é uma das melhores potências marítimas do mundo. Napoleão vai tentar invadir a Inglaterra pelo ar? Não, porque não existe avião. Né? Mas eles vão tentar invadir a Inglaterra pelo mar. Só que lembra, quem domina os mares? A Inglaterra. E aí a gente vai perceber nesse momento que Napoleão vai reconhecer a força da marinha inglesa, tá? A mesma marinha que venceu a Invencível Armada lá no século XVII, a mesma marinha que consolidou os atos de navegação, que consolidou, de certa forma, a lógica da burguesia. Então a gente percebe que essa marinha inglesa ela vai gerar um certo desconforto com Napoleão. Por quê? Porque Napoleão não consegue invadir a Inglaterra. Por quê? Napoleão tinha um trunfo. Porque o exército francês em terra era um dos melhores. Por quê? Possuía um grande estrategista. E isso a gente pode perceber quando o exército francês ele continua a adquirir vitórias, como, por exemplo, ter derrotado a Inglaterra na Batalha de Austerlitz, em 1805, né, dentro da Terceira Coalizão. E aí a gente percebe que isso vai gerar cada vez mais uma insatisfação, ou melhor, um desconforto entre França e Inglaterra. Mas isso é uma cena para os próximos capítulos. Mas enfim, você precisa entender que não apenas a França e a Inglaterra têm uma competição por causa do Napoleão, não. Isso já vem de muito mais tempo, se você lembrar do processo de formação dos Estados Nacionais. Mas isso a gente pode ver depois. Tá? A partir desse rompimento, a partir dessa tentativa de Napoleão de invadir a Inglaterra, da vitória de Napoleão na Terceira Coalizão, e ele percebe que ele não consegue desvalorizar a Inglaterra, ou ele não consegue prejudicar a Inglaterra de alguma forma, ele vai instaurar em 1806 o bloqueio continental. E aí provavelmente vocês já viram isso em História do Brasil. Né? Mas eu vou explicar os pontos principais desse bloqueio continental. O que é o bloqueio continental em si? É a proibição da comercialização dos países que são ocupados ou são aliados da França com a Inglaterra, né? Visando, nesse sentido, enfraquecer economicamente a Inglaterra e tendo como uma certa punição a invasão das nações que desobedecessem esse tratado. Então, num determinado momento, Napoleão vai perceber que a Península Ibérica ela ainda continua a demandar, de certa forma, dos produtos vindo da Inglaterra. Então, o Napoleão ele fica bolado, obviamente, e ele vai invadir a União Ibérica, ou melhor, a Península Ibérica. Por quê? Porque a França, ou melhor, que Portugal e que a Espanha ainda continuam comercializando com os ingleses, e isso ele não era o que ele queria, tá? E como Napoleão, de certa forma, vai dominar a Espanha, como ele vai dominar a Inglaterra? Ou melhor, como ele vai dominar a Espanha ou tentar fazer alguma coisa com Portugal? Uma forma bem comum, né, é você trocar o poder. Então Napoleão, quando, por exemplo, chega na Espanha e ele invade a França, ele fala o seguinte: ô rei, ô Fernando VII, senta aqui, vem cá. Eu tô querendo atravessar a Espanha, eu quero chegar em Portugal, porque Portugal ainda continua comprando coisas da Inglaterra. Tá? Eu posso passar pelo meio de vocês? O rei espanhol falou: olha, não, porque a gente também compra. Então, o que for fazer com Portugal, a gente faz com a gente também. E aí, o Napoleão fica bolado, destitui o Fernando VII da Espanha e coloca o seu irmão José Bonaparte, né? Nem é nepotismo isso daí, nem é tão comum quanto a gente pensa no Brasil, né? Mas Napoleão coloca o seu irmão José Bonaparte para governar a Espanha. E por que isso é tão importante? Porque Napoleão ele está colocando ali alguém da confiança dele, alguém que vai fazer o que ele quer. Alguém que vai fazer o que ele precisa, o que ele demanda. E o que ele demanda? Que ninguém compre da Inglaterra. Show? Tranquilo? Difícil? Nem um pouco, né? E aí você vai perceber que isso vai gerar uma certa consequência para a Península Ibérica de um modo geral. Né? Você tem, com isso, a dominação francesa sobre a espanhola,
e a gente vai ver isso, a gente vê essa dominação de outras formas, a gente vai ter uma noção seguinte: com a chegada de Napoleão na Espanha, a família portuguesa fica tipo, eu preciso ir embora, porque se ele dominou a Espanha, para dominar a gente é um pulo. Então, provavelmente vocês viram isso na história do Brasil, mas eu preciso falar. Você vai ter, nesse momento, a fuga da corte portuguesa em 1808 para o Brasil. Só que essa fuga é uma fuga que os portugueses fizeram sozinhos? Óbvio que não, né? Os portugueses, com a ajuda dos ingleses, sendo protegidos, sendo encaminhados até, protegidos até a chegada nas colônias, vai fazer com que, de certa forma, Napoleão fique bem irritado, né? Porque quando Napoleão chega em Portugal, cadê a família real? Não existe família real. Vai procurar um nobre, não tem nobre. O que ficou um pouco da população portuguesa, tá, em 1808, e isso vai gerar uma consequência que a gente vai ver lá na frente, em 1800, que vocês provavelmente viram com o Léo, mas que é interessante ali em 1820, que vocês precisam lembrar, tá? Só que isso vai gerar lá na frente, em 1822, o processo de independência brasileiro, né? Você tem o Tratado de Methuen, a abertura dos portos, de certa forma isso vai influenciar o Brasil, tá? Por isso o período napoleônico é tão importante. E a gente está se encaminhando para o final, tá, gente? Isso eu espero. Só que, além da Península Ibérica, existiam outros países que ainda se mantinham, de certa forma, comprando com os franceses. Por quê? Porque lembra o seguinte: Napoleão não tinha exército suficiente para manter ou fazer a manutenção de um bloqueio continental. Então, por exemplo, a Rússia continuava a receber produtos ingleses, porque os franceses não conseguiam dar conta da demanda e da extensão territorial que a Rússia dependia, né? Então, o governo francês, lá do czar Alexandre II, vai continuar mantendo relações com a Inglaterra porque precisa desse material. E aí, o tio Napoleão parece aquela criança mimada, né? Não tá fazendo o que eu quero? Tá bom, então eu vou lá e te tiro, né? Qualquer coincidência com os dias atuais é só mera coincidência, né? Se você não gosta de tal coisa, engole. Você vai ter que acatar. E aí, Napoleão, numa brilhante ideia, em 1812, ele decide invadir a Rússia. Mas por que ele decide invadir a Rússia? Ele decide invadir a Rússia por ter uma divergência com relação ao domínio polonês, ou melhor, sobre o domínio russo sobre a Polônia. Mas isso a gente pode explicar depois, de certa forma, isso não é tão importante. Mas é importante para que vocês entendam o que está rolando ali. Você tem uma divergência com relação à dominação na Polônia, no território polonês, enfim. Uma das intenções de Napoleão é destituir o czar Alexandre II, que ele não vai conseguir. Só vão conseguir tirar um czar da Rússia em 1917, com a Revolução Russa. Então a gente percebe que Napoleão, de certa forma, ele não vai conseguir o que ele quer. E a gente precisa entender que Napoleão, nesse momento, ele vai juntar uma tropa de cerca de 610 mil soldados, entre eles soldados de outros países, né, a maior parte soldados de outros países, que vão entrar numa jornada, tá? Eles vão entrar numa jornada de tentar dominar a Rússia, e até um certo momento isso vai fluir, vai acontecer do jeito que Napoleão espera. Os franceses, eles entram na Rússia, eles vão dominando cidade por cidade, território por território, até chegar em Moscou. Só que tem um problema, né? Todas as vitórias de Napoleão são vitórias que ele consegue porque ele não leva quase nada. Ele leva os soldados, ele leva armamento, ele leva roupas, mas em tese ele não leva recursos o suficiente para se manter muito tempo numa guerra. Então ele esperava que ele conseguiria ganhar recursos ao conquistar terras. Só que lembre o seguinte: Napoleão tentou invadir a Rússia no inverno.
e no frio. Imagina a Rússia. Frio. Imagina o frio do hemisfério norte, né? Segundo fontes brasileiras, o Nordeste sofre desse inverno. Eu queria realmente que nevasse no inverno nordestino, mas isso não acontece muito. Fazia muito frio. Então pensa o seguinte: faz frio na Europa? Faz frio na Europa, mas não faz tanto frio quanto faz na Rússia. Então esses soldados foram com certas roupas ou certos recursos que não aguentariam o frio francês. Então o frio é um fator importantíssimo para se entender a derrota francesa nesse momento. Tá? Além disso, lembra que eu falei que eles precisavam dos recursos, dos alimentos, das roupas, das armas que vão ser fornecidas pelas conquistas dos territórios? A França não consegue. Por quê? Porque a Rússia ela vai usar a tática de terra arrasada, que seria exatamente o seguinte: olha, a gente arrasa essa terra, a gente destrói tudo que eles podem, a gente joga sal no chão, a gente queima o material, a gente queima as armas, a gente destrói tudo que eles podem usar contra nós e vamos fugir, vamos nos reagrupar. O que acontece? Napoleão ele acaba tendo poucos recursos para sobreviver. Esses soldados, muitos deles vão morrer de fome e frio, vão ser aprisionados, então eles não conseguem dar conta dessa guerra. E você vai ter, a partir disso, dessa imobilidade francesa com relação a essa situação, um contra-ataque dos cossacos. O que são um cossaco? É a cavalaria do exército russo, onde eles vão dizimar praticamente o exército francês. E nesse momento, a parte que os franceses dominaram, que era Moscou, que foi ocupada por eles, vão se sentir obrigados, ou melhor, eles vão ser obrigados a fugir da Rússia, né? Numa expedição que levou 610 mil soldados, apenas 100 mil soldados voltaram. Depois disso, depois dessa derrota vergonhosa de Napoleão na Rússia, nessa expedição meio que absurda de Napoleão, ele vai ser derrotado pela Sexta Coalizão, onde eles vão se mobilizar, vendo que Napoleão foi incrivelmente derrotado, ou muito fragilizado pela sua expedição na Rússia. E em março de 1814, Napoleão foi derrotado e obrigado a abdicar do trono francês. Em 1814, Napoleão ele vai ser exilado na ilha de Elba, de onde ele vai conseguir escapar em 1815, voltando para a França. E aí a gente precisa fazer um adendo do seguinte, mas eu vou fazer isso no final. Quando Napoleão ele volta para a França, nesse momento, ele volta aclamado, obviamente. Era o maior general, o imperador mais querido da França até aquele momento. E a gente vai perceber que Napoleão ele vai governar por cerca de 100 dias. Né? Isso dá quase 3 meses e 10 dias. Né? E é isso? 90 mais 100 3 meses e 10 dias. E Napoleão ele vai entrar numa batalha, que é a Batalha de Waterloo, onde ele vai lutar contra ingleses e austríacos, e prussianos, perdão. E de certa forma, Napoleão ele vai ser duramente derrotado. Ele vai conseguir resistir durante muito tempo, mas ele não vai conseguir. Ele não tinha mais o mesmo exército, ele não tinha mais a mesma força do exército que ele tinha antes. Então ele vai ser derrotado pelos ingleses, né, na Batalha de Waterloo. E por quê? Porque eles vão receber auxílio, eles vão receber um suporte, eles vão receber um help, um socorro, e aí eles vão somar mais soldados ao exército inglês e prussiano, e aí acaba derrotando definitivamente Napoleão. E Napoleão ele vai ser novamente exilado, porém dessa vez ele vai parar na ilha de Santa Helena. E aqui é importante, a partir desse momento, em 1815, a gente vai ter a instauração do Congresso de Viena. Tá? Esse Congresso de Viena, em vias gerais, ele vai tentar restaurar o absolutismo e a monarquia na França e nos países do mundo. E aí a gente precisa lembrar o seguinte, é a partir desse momento que você tem a volta do Luís XVIII, filho ou parente próximo de Luís XVI, né, onde você tem
a ascensão de várias formas desses grupos ao regime político francês. E aí a gente precisa fazer um adendo. Eu não vou explicar tanto o Congresso de Viena, porque isso é sinal, ou melhor, é matéria da nossa próxima aula. Tá? Eu quero agradecer quem ficou com a gente até esse momento. Né? Se você puder, dar uma curtida, dar uma compartilhada, seguir, se inscrever, compartilhar isso com os amigos. A gente vai ficar muito feliz, a gente saber que a gente vai poder ajudar alguém de alguma forma. Compartilha, comenta, curte e se inscreve lá no canal, tá bom? Esse vídeo vai estar gravado aqui lá no Instagram do Pré e vai estar lá no canal do YouTube, tá bom? Beijo, falou e até a próxima.